Olá, seja bem-vindo ao canal. Continuamos tratando da questão dos design patterns, dos padrões de projeto para o desenvolvimento de software. No primeiro vídeo nós comentamos o que eles são, em seguida nós vimos como eles são descritos e no vídeo imediatamente anterior nós discutimos como o catálogo é organizado, como os padrões são agrupados por quais critérios. Neste vídeo nós vamos revisar alguns conceitos da programação orientada a objeto que são muito importantes para que a gente possa compreender bem os padrões de projeto. Eu sou o professor André Vienes, da Faculdade de Tecnologia da Unicamp. Você está no Café Forte Academic Channel, programação orientada a objeto, bem explicado. No vídeo de hoje nós vamos revisar muito rapidamente alguns conceitos de orientação a objeto que você conhece e vamos seguir no entendimento dos padrões de projeto. Nossas palavras-chave de hoje são princípios e ferramentas. Nós vamos discutir alguns princípios da orientação a objeto. Vamos a eles. Temos aqui 4 princípios que você já deve conhecê-los. Você pode olhar essa lista e lembrar-se de um vídeo anterior e falar, peraí, alguma coisa está diferente. Sim, porque nos vídeos que eu tratei de ferramentas da orientação a objeto, pensando naquilo que você escreve diretamente no código, nós temos uma lista ligeiramente diferente. Nós temos encapsulamento, herança, sobrecarga e polimorfismo. Mas agora nós estamos tratando de um nível um pouquinho mais alto de abstração. Então, os princípios que eu quero colocar para você são o encapsulamento ou ocultação, controle seletivo de acesso, esconder detalhes da implementação, princípio da herança, em que eu faço a especialização de classe a partir de um conjunto de classes, eu crio outras mais específicas e, além do aproveitamento de código, eu ainda coloco uma estrutura no meu projeto e essa estrutura é importantíssima. Sempre advogo que muitas vezes a herança ela é mais importante na questão estrutural do que de reaproveitamento de código. O princípio que entra em terceiro lugar aqui é o princípio da composição. Nós vamos usar objetos e classes que já existem para compor uma nova classe. Então, um mecanismo é a herança, outro mecanismo é a composição. Ele é bastante interessante, é fundamental na orientação a objeto. Eu coloco atributos dentro de um objeto, que são eles também objetos de outras classes. Por fim, o polimorfismo, quando você realmente consegue obter os ganhos da programação orientada a objeto. No polimorfismo, você consegue agrupar objetos diferentes, que têm um ancestral comum, e fazer um processamento muito mais simplificado, em que as decisões baseadas em tipos são tomadas automaticamente pelo compilador. Então isso é muito importante, tanto que nós temos vários vídeos aí já tratando sobre o assunto anteriormente. Nós vamos fazer uma pequena diferenciação entre classe e tipo. Vamos a ela. A classe define a implementação de um objeto. Isso você já deve estar acostumado. Se você já programa orientado a objeto, você já está acostumado a fazer classes, você sabe que você coloca ali atributos e métodos. Ou seja, a classe define como você implementa os seus objetos. O tipo define a interface do objeto. Então, quais são as requisições possíveis? Quais são os serviços que esse objeto pode oferecer? É uma sutil diferença, mas classe define a implementação. Interface define as requisições que o objeto pode atender. Isso nos leva ao seguinte: um objeto pode ter muitos tipos e, por outro lado, em consequência disso, objetos de classes diferentes podem ter o mesmo tipo. Isso vai nos ajudar muito na hora de fazer o polimorfismo acontecer. Vamos a um exemplo para a gente compreender melhor essa sutil diferença. Vamos supor que nós estamos fazendo um projeto e nós estamos falando sobre comandos. Imagine, por exemplo, um sistema de janela em que nós temos aí, em resposta a eventos de mouse, comandos que devem ser executados.
Novamente, eu quero projetar as coisas num nível de abstração mais alto, eu não quero entrar em detalhes antes do tempo. Então, para mim, neste momento, um comando é alguma coisa que executa uma operação. E eu posso representar esse conceito ao menos de duas formas. A primeira forma que você vê aí é como uma classe abstrata, que tem o nome de command type. Esse é o tipo, ou seja, esses são os requerimentos que eu posso fazer ao objeto quando ele vier a existir, são os serviços que ele me presta. E qual é o serviço de um command type? Ele executa. Ótimo, todo comando executa. Eu posso fazer isso também definindo não uma classe abstrata, mas uma interface, que é o exemplo que você vê na parte inferior aí da tela, uma interface command. Qual é o contrato da interface command? É o contrato do método execute. Ou seja, uma interface me define um acordo que, se eu quiser oferecer o serviço command, eu preciso implementar a operação execute. Ótimo, isso vale para todos os comandos que você puder imaginar. Temos duas formas de representar a mesma coisa. O tipo, o serviço do command é executar alguma coisa. E se temos duas formas de representar, podemos implementá-lo também de pelo menos duas formas. Você vê no exemplo de cima que eu tinha uma classe. Então, essa classe, mesmo sendo abstrata, mesmo não tendo nenhum método implementado, ela pode ser derivada. Então, ao derivar, eu tenho ali a exit command. Então, agora sim, uma situação concreta. Qual comando me interessa? O comando de sair do programa, de fechar as janelas e encerrar a execução. Como eu implemento isso? Se eu definir no meu projeto que command type é uma classe abstrata, nada mais natural do que derivar dessa classe. Todos os comandos do meu sistema serão derivados de command type. Mas eu poderia ter feito de uma outra forma. Eu poderia ter definido, como está embaixo, uma interface command. Então eu implemento essa interface numa classe. E esta implementação da interface se traduz aqui no diagrama como uma realização. Você vê que a simbologia é um pouco diferente. Exit command na parte inferior realiza, implementa, se você quiser, a interface command. Ou seja, de uma forma ou de outra, a classe exit command é capaz de executar um comando específico, no caso, e sair do programa. Então você vê, nós temos aqui a descrição dos tipos de duas formas e a implementação deles também, ou por herança ou por implementação de interface. Visto o exemplo, vamos levantar a questão: por que fazer a diferenciação entre classe e tipo? Em algumas vezes parece que não vai ser tão importante assim. Mas por que devemos poder fazer essa diferenciação? Porque nós devemos programar para a interface e não para a implementação. Isso vai nos dar uma flexibilidade muito grande, vai fazer o nosso projeto ser muito melhor. Especialmente porque nós não vamos amarrar implementações. Nós vamos pensar, lembra que a interface é serviço que um objeto me oferece. Então eu programo pensando no serviço que ele me oferece, não nos detalhes da implementação dele, como ele faz o serviço. Cada vez que eu me focar no como ele faz, eu amarro o código de uma forma, de um acoplamento tão forte, que se ele mudar o jeito que ele faz, eu já não consigo usar direito a minha classe. Quando eu foco no serviço, eu peço para o objeto faça tal coisa, ele faz do jeito que ele quiser e eu tenho o resultado. Se ele mudar o jeito que faz, mas fizer a mesma entrega, vai funcionar tudo muito bem. Ou seja, menos manutenção no código, menos encrenca, mais flexibilidade para trocar, inclusive serviços que não estão me atendendo bem, no performance, memória, enfim, qualquer que seja o critério. E com isso nós podemos usar o polimorfismo. É agora que nós podemos começar a realmente ter os grandes benefícios da orientação a objeto, em que eu tenho uma interface comum
e peço o mesmo serviço, por assim dizer, para diferentes objetos de diferentes classes que têm implementações totalmente distintas, fazem o serviço e me dão o resultado esperado, sem eu precisar fazer uma série de definições, de escolhas de tipo. Isso tudo é automático, isso tudo está muito seguro em termos de implementação. O usuário de um objeto não precisa saber a classe que ele está usando, mas sim o serviço que ela presta, ou seja, ele precisa saber a interface da classe. Essa é uma forma diferente de se pensar. Quando a gente começa a programar orientação a objeto, a gente não está pensando nisso. A gente já olha a classe daqui, classe de lá e vamos de cima. Quando você melhora um pouco o seu nível, você percebe que é mais interessante qual é o serviço que a classe me oferece. Eu vou programar para o serviço, eu vou pedir para objetos daquela classe serviço. Tanto é que não me interessa nem mais qual é a classe, interessa o tipo. É por isso que faz sentido diferenciar tipo de classe, para que eu possa projetar o meu código, o meu sistema, enfim, fazer o meu processo todo voltado às interfaces, aos serviços, e não aos detalhes de implementação. Isso é um ganho muito grande no seu projeto. Um último ponto a discutir é a questão da herança e composição. Nós vimos que a herança faz um serviço muito bom, que aproveita código e coloca uma estrutura e permite que você use polimorfismo. A composição define uma classe tendo atributos, objetos de outras classes. No primeiro caso, eu coloco uma relação de forte dependência, eu coloco uma relação estrutural entre classes e eu, eventualmente, prejudico um pouquinho o encapsulamento na família de classes ali. No segundo caso, eu tenho um mecanismo mais flexível, mais dinâmico, mas que não trava tanto o nosso relacionamento aí entre as classes. Eu preciso, na composição, pensar em programar para a interface, porque daí eu posso trocar aqueles objetos por outros que me atendam melhor em determinadas circunstâncias. Então, em regra geral, se as escolhas são aproximadamente iguais, é preferível que você estruture o seu projeto pensando na composição. Nesse aspecto, a minha mensagem para você é a seguinte: avalie muito bem, é necessário um equilíbrio entre uma e outra coisa. Não dá para fazer tudo com herança, não dá para fazer tudo com composição. Ou pelo menos pode ser que não seja conveniente fazer. Você precisa entender bem o seu projeto, entender o seu caso específico e projetar de acordo. O que você espera, o que você precisa, e aí você decide por um mecanismo ou outro. Nesse vídeo nós fizemos uma breve retrospectiva dos pontos principais da orientação a objeto. Nós vimos os princípios, que são encapsulamento, a herança, a composição e o polimorfismo. Nós vimos também a questão da diferenciação entre classe e tipo, e vimos que ela é muito importante porque nós preferimos programar para os serviços, nós preferimos programar para a interface e deixar de lado os detalhes de implementações específicas. Isso deixa o nosso código muito melhor. Nós vimos que um objeto pode ter vários tipos e nós vimos também que objetos de classes diferentes podem ter o mesmo tipo. E por fim, nós fizemos um pequeno comentário sobre dois mecanismos para você usar no seu projeto: a herança e a composição. Com isso, espero que você tenha ferramentas muito boas para fazer bem os seus projetos, para entender bem os padrões de projeto. Até o próximo. Você está no Café Forte Academic Channel, programação orientada a objetos, bem explicado. Eu sou o professor André Diógenes, da Faculdade de Tecnologia da Unicamp, e espero você no próximo vídeo.